Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Professora Daniela aqui com vocês, trabalhando o nosso componente, né, que faz parte aí da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pessoal, nós aqui estamos tratando, né, da segunda etapa, ensino fundamental, segundo semestre, módulo 1, unidade 2. Então, nós vamos trabalhar aqui na nossa aula de língua portuguesa a respeito de um gênero que ele é muito importante para nós. Faz parte aí, né, do campo jornalístico, ele busca informar o seu público leitor, ele tem, né, como responsabilidade, né, passar veracidade, uma vez que ele trata de temas que são importantes para a sociedade. Então, ele tem essa intenção, certo? Então, vamos lá? A notícia ela é um texto jornalístico, busca relatar fatos relevantes socialmente, como eu disse. Ela abrange todas as áreas, certo? Que são de interesse coletivo. Trabalha a questão da política, da própria economia, cultura, segurança, saúde, educação, meio ambiente e outros temas, certo? Então, ela busca, né? Ela permeia aí dentro de todas as áreas e trabalha-se, claro, aí com todos os temas que são relevantes no quesito aí informar a sociedade, certo? Ela se divide, né? O que vem uma notícia? Como que é a sua estrutura? Então, ela terá sempre o quê? Um título, um subtítulo, um lead e as informações secundárias, que normalmente nós dizemos, né, que é a parte ali do corpo do texto. Então, olha só. Se esse texto for um texto um pouquinho mais curto, embora ele seja uma notícia, às vezes ocorre de não vir, tá? O subtítulo, então se atentem a isso. Olha só, com certeza vocês já observaram que ao lermos uma notícia, a linguagem ela é sempre muito clara, muito objetiva e acessível, né? É sempre uma linguagem que busca e atender a todas as camadas da sociedade. Então, a pessoa que redige um texto como uma notícia, ele busca, ele prioriza isso, certo? Porque a intenção maior é atingir, né? Que essa informação atinja a qualquer pessoa, certo? Que ela chegue em qualquer pessoa. A linguagem, ela é sempre impessoal, ou seja, quando se diz impessoal, é quando esse jornalista, ele não vai opinar, certo? Ele vai colocar ali os fatos, de fato, como a situação aconteceu, certo? Ela é um gênero textual que veicula, né, um acontecimento real para o grande público, no caso, para os leitores do jornal, para uma revista, para a internet. Pertence a um grupo de textos que relatam e, por isso, organiza-se de uma maneira própria ao tipo, ou seja, né, terá tempo, espaço, personagens, fatos, certo? Essas são o quê? Características do gênero. A linguagem representa a realidade por meio da língua, sem duplos sentidos. Ele tem, né, esse zelo, esse cuidado de não apresentar ambiguidades, né? Não tendencia isso, deixar com que o público, ali no caso o próprio leitor, chegue a uma outra ideia daquilo que ele está discorrendo no texto, né? Tem uma outra conclusão. Então, ele evita isso, a ambiguidade, termos pejorativos, né? Não utiliza metáforas, não faz rodeios. A linguagem, ela é sempre o quê? Muito clara, ou seja, né? Aquilo que nós trabalhamos lá em língua portuguesa, ele utiliza a função referencial, certo? Que se trata ali o quê? De noticiar, de informar a sociedade. Então, preza-se muito a clareza do texto, a objetividade do texto, né? Ou seja, precisa passar veracidade, né? O texto precisa ter credibilidade. Então, não tem isso de senso comum, de opinar, certo? Ele busca ser o mais impessoal possível no texto.
Esse jornalista, né, ele vai escrever de uma forma simples, direta, objetiva, certo? Olha só a estrutura, o título, chamada para a notícia, comumente apresenta o enfoque, né? Esse título é sempre para atrair. O subtítulo, ele é uma informação complementar do título, é um pouquinho mais longa, ok? O lead é a abertura da notícia, né? Um parágrafo onde se apresenta as principais informações do texto. Ou seja, ele é a cabeça, ele é o responsável por guiar o leitor, né? Ou seja, ele vai apresentar as informações mais relevantes. E aí, o que é interessante? Responder perguntas como quem, né? De quem estamos falando, o que, quando que isso aconteceu, qual o local, como que aconteceu essa situação, por quê, né? O que levou aquele ocorrido. E, por fim, a parte das ideias secundárias, que é o corpo do nosso texto. Então, essas informações, elas são complementares ao que foi colocado lá no lead, certo? Ou seja, ela trará detalhes que são adicionais aí à nossa notícia. Certinho, pessoal? Então, vamos só revisar? Gênero notícia faz parte do campo jornalístico, busca informar o público leitor. Ela traz temas aí que são relevantes para a sociedade, trabalha política, economia, educação, saúde. A pessoa ao qual escreve um texto como esse traz linguagem clara dentro da norma padrão, mas uma linguagem simples, objetiva, que consiga atingir qualquer pessoa, certo? Passando sempre o quê? A mensagem ali, a informação. Ok, pessoal? Utiliza-se da impessoalidade, não utiliza metáforas, figuras de linguagem, ambiguidade. É um texto muito conciso, coerente, claro, ok? Então, isso aí é o que nós temos para falar sobre notícia. Temos aqui algumas informações sobre pontos importantes, né, que traz aí a questão de validar, de demonstrar confiabilidade do texto. Então, ele vai apresentar data, local, declaração ou depoimentos de algumas pessoas que estão envolvidas na situação. Poderá trazer recortes, imagens que acrescentem ali o seu texto. Essa notícia, ela deve mostrar-se o quê? Confiável. Olha só, eu trouxe para vocês esse exemplo, tá? Vocês observam que eu tenho um título, um subtítulo, tenho um lead e tenho as minhas informações aqui que são complementares, certo, pessoal? Então, só passando para vocês verem aqui a exemplificação e é um texto, claro, que se trata aí de uma notícia sobre saúde que é relevante para a nossa sociedade. Ok? Então, eu gostaria que vocês frisassem bem a respeito do gênero aí, gênero notícia, gênero do campo jornalístico, busca, né, tem como finalidade informar o público leitor. Veicula-se na imprensa, em jornais, em sites, nas TVs, em rádio, certo? Em canais de rádio também. De que forma? Oral, certo? Tem-se ali um momento onde esses radialistas vão discutir os variados temas, né, que até aí nos ajudam, né, a montar aí as nossas perspectivas a respeito dos fatos que ocorrem aí diariamente, ok, pessoal? Então, finalizamos aqui a nossa aula, tá? Aguardo a todos aí para continuarmos com esse assunto a respeito do gênero notícia. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.